A paz de Cristo, meus irmãos. Então, mais uma vez aqui para nós fazer a leitura da Palavra de Deus. Ver o que a Bíblia diz sobre um tema hoje muito polêmico, bastante polêmico mesmo. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes e vamos fazer estudo da Bíblia hoje aí, para ver o assunto sobre a vinda de Jesus. Você pode ver aqui, já você vai estar vendo aí o tema, já viu o tema aí, que é bem polêmico. Então nós vamos ver aqui, ó. Mentira para nós sobre a vinda de Jesus. Veja, nós fomos ensinados que Jesus vai vir no futuro, bem próximo. Os pregadores ficam pregando que Jesus está às portas, que Jesus vai vir e tudo está se cumprindo. Mas eles não lerem a Bíblia de forma correta e por isso ensinam um engano sobre a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para você que Jesus ele já veio na primeira era cristã, no ano 70 da primeira era cristã. Irmão, mas você não pode afirmar isso. Eu não estou afirmando nada, eu vou só ler o que está escrito nos textos bíblicos, o que Jesus disse, para nós entender de forma correta. Vamos lá? Vamos fazer a leitura aqui em Mateus 16, 28. Entenda o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou falando, não, é o que está escrito aqui. Então é uma falta de entendimento muito séria sobre a Bíblia Sagrada. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Quem está falando isso? Jesus. Ele está falando para os seus ouvintes naquela época, que alguns dos que ali estavam com ele naquele dia não experimentariam a morte, não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então já vamos começar aqui uma questão muito séria aqui, ó. Se Jesus falou que eles não iam morrer, não iam experimentar a morte antes que viesse o Filho do Homem em seu reino, se Jesus ainda vai vir no futuro, vai vir ainda nos tempos futuros, essas pessoas aqui ainda têm que estar vivas. Elas estão por aí ainda. Porque ele falou, ou Jesus então vai se tornar um mentiroso, foi um grande mentiroso, porque ele falou que não experimentariam a morte, eles não iam morrer antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí agora você pode pensar assim, irmão Aurelino, mas você não pode falar isso, não pode afirmar isso. Eu não estou afirmando nada, eu estou lendo o que está escrito aqui. Vamos seguir em frente? João 21, 21. Aqui está um relato de uma conversa entre Pedro falando sobre o discípulo amado de Jesus. Quando Pedro viu e perguntou ao Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a vocês, siga-me. Eles estavam conversando sobre Jesus, quando Pedro estava conversando com Jesus, e Pedro olha para trás e vê João, o seu discípulo amado, ou discípulo amado, seja quem for. E ele pergunta, e quanto a ele? E Jesus disse, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me.
Então, se você for ler o contexto disso aqui, é, falaram até que Jesus, para Jesus que falaram até que João ele não iria morrer, mas Jesus ele não falou que ele não ia morrer, mas ele ia permanecer vivo até que Jesus voltasse. Então, se Jesus ainda não veio no ano 70, como as escrituras indicam, que era para julgamento de Israel, Jesus ele voltou, ele já voltou para julgar Israel. A volta de Jesus não era para a humanidade toda nos dias de hoje, era para julgamento de Israel. E eles ficam aplicando sobre nossas vidas, aplicaram a vida inteira. Eu também entendi isso como Jesus esperando Jesus voltar. Mas Jesus ele voltou no ano 70 da primeira era cristã para julgar Israel. Então aqui, se Jesus vir ainda no futuro, João, ele vai ter que estar vivo. Esse discípulo tem que estar vivo ainda aí no meio de nós, aí com mais de 2000 anos, no caso. Ah, irmão, mas isso aí tá entendimento errado. Eu não tô colocando nenhum entendimento, eu só tô lendo o que está escrito aqui, na palavra do Senhor. Vamos seguir? Em Mateus 10, 23. Quando forem perseguidos num lugar, Jesus falando com os seus discípulos. Eu não vou ler contexto aqui, porque senão nós vamos ficar meio dia aqui falando sobre isso. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto, quem garante? Jesus. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, se Jesus vai vir no futuro, esses discípulos aqui de Jesus, eles ainda estão percorrendo, estão vivos ainda percorrendo a cidade de Israel. Você entende isso, irmão? Como não cabe, não fecha essas contas aí, quando pregam para nós que Jesus ainda vai voltar. Eles não ensinam essas coisas, e nunca vão explicar, porque eles usam a volta de Jesus e o diabo nas igrejas para manter cativo aqueles que bancam financeiramente os ministérios que tem aí. Então abra o olho, abra o teu entendimento, irmão, sobre isso. Então aqui vamos ler, Mateus 10, 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, se Jesus não veio ainda, esses homens estão percorrendo ainda a cidade de Israel, estão 2000 anos percorrendo a cidade de Israel. Então não fecha, irmãos. Não cabe no entendimento, isso é só ter um pouquinho de entendimento para entender o que está escrito aqui. Mas os cristãos, eles têm preguiça de estudar a Bíblia, eles lerem por cima algum versículo e não entendem o que está escrito aí. Mateus 10, 17. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E aí, irmão, Elias já veio? Você pode perguntar. Vamos ver o que a Bíblia diz? Na verdade, o que Jesus falou. Mateus 17, 11. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiserem. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então Elias já veio. Como os mestres da lei diziam que Elias tinha que vir antes de Jesus vir, então Jesus mesmo afirmou que Elias já veio. Então Jesus também, ele já veio. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Como eu falei que Jesus ele veio no ano 70 da primeira era cristã,
Aqui está o respaldo bíblico, já começa aqui. Tem muito mais, mas eu não vou ficar lendo contexto, porque senão nós vamos ficar aqui meio-dia, como eu já falei. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus aqui ele estava se referindo a quem? Pedro aqui está se referindo ao templo lá em Jerusalém. O julgamento pela casa de Deus se começa primeiro conosco. Olha, ele se inclui no texto. Se o julgamento ainda vai ser no futuro, então Pedro também vai ter que estar vivo para ser julgado ainda. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então a casa de Deus aqui, para Pedro, era lá o templo em Jerusalém. O templo existe ainda? Não existe mais. Então como é que Jesus vai vir ainda julgar no futuro se o templo ainda estava de pé? Então isso tem que ter no entendimento, irmãos. É muita falta de entendimento. Então não fecha essas contas aqui na religião evangélica aí. A pregação deles não fecha com a Bíblia. Eles não ensinam isso, eles não estudaram isso. E os mestres da teologia, eles nunca vão te explicar isso aí, porque senão vai esvaziar as igrejas. Porque na verdade não são igrejas, são templos aí que não tem nada a ver com a igreja. Igrejas são pessoas, nós somos templos do Espírito Santo. Mateus 23:36. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Quem foi que traspassou Jesus? Foi os soldados. Então todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então se Jesus vai vir no futuro, esses aqui, esses soldados que traspassaram Jesus, eles vão ter que estar vivos ainda para ver Jesus voltar. Aqui na terra ainda. Eles vão ter que estar aqui para ver Jesus voltar. Porque no entendimento da religião evangélica, Jesus ele vai vir nessa terra. Então esses aqui tem que estar vivos ainda para ver Jesus voltar. Você entende como não fecha? Vamos seguir em frente. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em todo mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então para esse evangelho tinha que ser pregado a todo mundo, aí viria o fim. O fim do mundo, irmãos, não é, a religião não ensina que é o fim do mundo. O fim do mundo, quando a Bíblia fala, é o mundo de Israel. É um período de tempo. Não é o mundo inteiro, a nação inteira. Vamos entender? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. O Evangelho foi pregado a todos que estão debaixo do céu. Isso era na época de Jesus. Então ele foi pregado na época de Paulo. Perdão. Isso foi pregado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho. Eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele já foi pregado. Então não falta nada mais. Não tem nada para se cumprir. É tudo consumado. Mas eles estão aí pregando, futurizando aí que Jesus vai vir, que Jesus vai vir julgar, que vai aparecer no céu. E isso tudo é ensinamento distorcido da Bíblia, porque não fecha com o que está escrito. O ensinamento que é ensinado nas igrejas aí não fecha com o que está escrito na Bíblia. E as pessoas não querem entender, não querem estudar a palavra de Deus. Vamos seguir. Romanos 10:18. Mas eu a pergunto: eles não a ouvirão?
Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então a palavra de Deus ele já ecoou, já foi pregado a todo mundo já ouviu. Não é o mundo de hoje, era o mundo da época, ele foi pregado a todo. Então quando eles leem todo mundo, eles acham que é todo mundo de hoje. Não, era todo mundo da época, isso já é passado, já é consumado, entendeu? Então eles ficam futurizando, que foi impregnado na cabeça dos cristãos, que é tudo para o futuro, tudo para o futuro. E isso aqui já é cumprido. Mateus 24:34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ó, Jesus está falando. Eu asseguro, tem uma tradução que diz eu garanto a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que coisa? As coisas que Jesus estava relatando sobre a vinda dele nas nuvens, sobre o julgamento da casa de Deus lá em Israel. Mas as pessoas não entendem que é esta geração é que nós estamos vivendo hoje. E esta geração que ele está falando aqui é a geração dele, há 2000 anos atrás. Então, nos dias de Jesus, era para aqueles dias. É esta geração, e a geração bíblica, no máximo, ela é 70 anos ou 80. Então, já se passaram 2000 anos, praticamente, e ainda não se cumpriu, porque isso já é consumado. Mas isso não entra na cabeça dos abençoados, que ficam aí dizendo que é para o futuro. Então, se for para o futuro, Jesus ele foi um grande mentiroso, ele mentiu. E eu acredito que não, que Jesus ele não é um mentiroso. Jesus ele fez tudo certinho, tudo por nós, mas as pessoas, eles torceram a palavra do Senhor e aí ficam aplicando coisas enganosas aos cristãos aí nas igrejas aí. Mateus 26:62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes te fazem? Então aqui ele está falando, ele está tendo um relato de conversa aqui como sumo sacerdote, certo? Então perguntando se Jesus ele não ia se defender das acusações. Agora vamos ver o versículo seguinte para nós ver o que a palavra de Deus diz. Mateus 26:64. Tu mesmo disseste, Jesus falou ao sacerdote. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis. Olha, chegará o dia que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, se o sumo sacerdote ia ver Jesus vindo, se Jesus vai vir no futuro, o sacerdote aqui, o sumo sacerdote tem que estar vivo para ver Jesus vindo nas nuvens. Você entende que isso, o sumo sacerdote está vivo ainda? Ele existe ainda? Não existe, irmão. Então é um engano pregado aí pela religião, pela tradição religiosa, porque é uma tradição, isso virou uma tradição, e eles não abrem mão disso, falando que Jesus vai vir no futuro. Nós já estamos na pátria celestial, já está tudo consumado. Jesus ele fez tudo já consumado. Lucas 11:50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Ele está falando da nossa geração ou da geração dele? Ele está falando da geração dele. Não é da nossa geração, porque nós não somos responsáveis pelo sangue dos profetas. Quem matou os profetas foram os israelitas, foi os dias de Jesus. Então isso não cabe no entendimento dos evangélicos hoje, porque eles não lerem, não sabem ler as escrituras. Eles não têm entendimento, eles pegam o versículo isolado e ficam falando sobre aquilo ali e não estudam. Então nós não somos responsáveis do sangue de todos os profetas desde o princípio do mundo.
Porque nós não estava lá quando os profetas foram executados, foram mortos. Você entende? Lucas 11:51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Então a geração, o julgamento era para esta geração. A vinda de Jesus era para julgar Israel. Não é para o julgamento dos nossos dias de hoje. Era para julgamento do povo de Israel. Aqueles que derramaram o sangue dos profetas. Nós não derramamos sangue dos profetas, abençoado. O sangue dos profetas foi derramado pelos povos de Israel daquela época, da época de Jesus. É uma falta de entendimento muito grande não entender essas coisas. Malaquias 4:5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande temível dia do Senhor. Então aqui a promessa de Malaquias, a profecia de Malaquias era que o profeta Elias ia vir antes do temível dia do Senhor. O temível dia do Senhor é o dia do julgamento. Mateus 11:13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então era até João. Os profetas da antiga lei, eles profetizaram só até João. Então como é que esse julgamento vai ser para nós nos nossos dias, se era para os dias dos profetas e a lei? Então é falta de entendimento, irmão, isso aí. Mateus 19:28. Jesus lhe disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando dos julgamentos daquele dia. Quem seguia Jesus? Eram os 12 discípulos. Eles iam sentaram nas 12 cadeiras, 12 tronos, para julgamento de Israel. É o julgamento. A vinda de Jesus era para julgar as 12 tribos de Israel, como ele já veio no ano 70 da primeira era cristã, aonde profetizou que o templo de Deus ia cair e ele caiu. Foi derrubado. É só ler a história de Israel para ver que tudo isso já aconteceu. Hebreus 10:12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Que sacerdote é esse? Jesus Cristo. Ele fez um único sacrifício para sempre. Ele não vai oferecer sacrifício, se oferecer como sacrifício de novo pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus. Então tem uma tradução que diz que ele sentou para sempre à direita de Deus para sempre. Se ele sentou à direita de Deus para sempre, ele não vai vir mais, porque tudo que ele tinha que concluir, ele já concluiu. Então ele já tirou os pecados e assentou-se à direita de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. O que ele tinha que fazer na terra, nos seus dias, nos dias da sua carne e na sua vinda no julgamento de Israel, ele fez tudo. Está tudo consumado. Mas o entendimento dos religiosos não se abre para entender essas coisas. Eu também, enquanto o Espírito Santo de Deus não abriu meu entendimento para essas palavras, eu acreditava que Jesus ia vir para nos buscar aqui nessa terra. Mas a vinda de Jesus, que a Bíblia fala, é para Israel, para vir julgar Israel. João 14:23. Ele respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós iremos a ele para faremos morada nele.
Se Jesus, juntamente com o Pai, Ele vai fazer morada em nós, então Ele vai morar conosco todos os dias da nossa vida. Como é que Ele vai vir buscar o seu povo? Se Ele mora em nós, se Ele está em nós. Você entende isso? Ele vai vir para quê? Se Ele já veio, Ele já mora em nós. Mas o entendimento, por causa de alguns versículos isolados, ele diz que Jesus vai ir buscar, vai arrebatar uma igreja, vai levar para o céu. Jesus, Ele veio fazer morada em nós, irmãos. Ele não vai vir buscar o povo. Essa carne ela vai tombar aqui, vai voltar ao pó, e o Espírito que está em nós, ele vai diretamente para Deus. 1 Timóteo 6,14. Guarde este mandamento. Ó, Paulo falando a Timóteo, ó. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, Ele ainda vai se manifestar no céu, vai se manifestar nas nuvens, vai se manifestar no tempo futuro, Timóteo então tem que estar vivo, porque ele está aguardando até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende? Que isso não fecha. Vamos ler de novo 1 Timóteo 6,14. Guarde esse mandamento, a qual Paulo está falando a Timóteo, guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até tem um período. Ele não está falando no futuro, não. Ele está falando até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ainda vai vir, Timóteo ainda tem que estar vivo, aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são coisas que não fecham, irmãos, no ensinamento aí da tradição religiosa aí, a qual eu fiz parte muito tempo, sendo enganado, irmãos. Mas tinha coisa que não fechava e eu ficava pensando, mas não fecha. Ia ler a Bíblia e não tinha muito entendimento, mas assim mesmo eu via que não fechava. E daí eu comecei a estudar, comecei a procurar, comecei a pesquisar, comecei a fazer leitura, comecei a ler direito, colocando as coisas no seu lugar. O tempo da escrita, o tempo verbal das palavras. Porque eles ficam aí na igreja aí atropelando tudo. Eles vão atropelando tudo e daí por isso que tem um entendimento distorcido dessas coisas, eles não entendem isso. Ou não querem explicar essas coisas. Então, irmãos, nós temos que ter entendimento. Então, sobre esta palavra aí, a qual esse estudo que nós fizemos hoje aí, e tem muito mais versículo. E eu ia ficar mais uma hora aqui, citando versículos que Jesus falou, que não bate que Jesus vai vir no futuro, senão ele ia se tornar um grande mentiroso. Porque ele falou que João, o discípulo amado, ele ia ter que ficar vivo até a sua volta. Ele mesmo falou. Então se João tinha que ficar vivo até ele voltar, e ele vai vir no futuro, João ele deve estar por aí ainda. Ele está no meio de nós aí. Ou Jesus ele mentiu nesse dia, ele foi um grande mentiroso. Que eu acredito que ele não seja, porque o nosso Cristo é real e verdadeiro. Então ele não fecha esta palavra aí, a qual nós lemos hoje, todos esses versículos aí. Pode estar questionando, irmão, você não pode falar isso. Não é eu que estou falando, eu estou lendo o que está escrito. Então por isso não fecha, irmãos, o entendimento não cabe, tem que ser muito curto de entendimento, como eu fui, para não entender que essas coisas já se consumaram. Era esse o nosso entendimento de hoje. Fique com Deus. Examine os textos bíblicos direitinho.
para que nós chegue ao entendimento. Se inscreva no canal aí, compartilhe esse vídeo aí com o teu amigo, com o teu vizinho. Deixa um joinha aí. E nós vamos estar trazendo mais entendimento sobre a palavra do Senhor. E de repente mais para frente nós ainda damos continuação a esse texto aqui, a qual tem mais ainda para frente aí, muitos mais versículos falando que Jesus ele já voltou aproximadamente no ano 70 da primeira era cristã para julgamento de Israel. Ele não vai vir no futuro, porque se ele vir no futuro ainda, todas essas pessoas que nós lemos aqui, os sumos sacerdotes, os discípulos estão percorrendo a cidade de Israel, João ainda vai ter que estar vivo. Então, como nós vemos aqui, Timóteo também vai ter que estar vivo para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas pessoas vão ter que estar vivas ainda. Eles estão vivos ainda nos nossos dias para ver a manifestação de Cristo. Você entende que isso não fecha, irmão? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal aí e passe esse entendimento a todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí. Fique todos com Deus. Que Deus ilumine teu entendimento, que você possa ser uma pessoa abençoada e viva em paz com Deus aí. Amém? Porque nós já fomos salvos por Jesus Cristo. Nós somos libertos do pecado e da morte. Amém, irmãos? Não da morte carnal, não, da morte espiritual. Nós já fomos salvos. Deus abençoe você. Fique em paz com Deus e que Deus traga conforto para a sua vida aí. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém?